Fala, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, sejam todos bem-vindos ao canal da Rádio Tricolor Web. Estamos chegando para trazer as últimas informações para você do São Paulo Futebol Clube. O afastamento do Júlio Casares saiu, já estão se falando aí nos bastidores que o Júlio Casares vai pedir renúncia. Aí a pergunta do torcedor para a gente aqui do canal da rádio, ele pode, Faustino? Pode pedir um afastamento antes do processo ser prolongado ali do impeachment. Ele pode fazer isso, para não perder os seus privilégios políticos dentro do clube. Falo isso, infelizmente, tá? Ele pode fazer isso. O Macias Júnior assumiu, é um senhor de 80 anos, é conselheiro do São Paulo vitalício, desde 1964, se eu não estiver enganado. Em seu primeiro ato na presidência, marcou uma reunião com jogadores na manhã de hoje, sábado. Estamos gravando esse vídeo sábado, hoje 17 de janeiro de 2026, às 9 da manhã e 42 minutos. Também neste sábado, o novo presidente do São Paulo ainda irá avaliar a mudança de alguns membros da gestão. Escutem, em seu primeiro ato de presidente, o Macias Júnior marcou uma reunião com jogadores na manhã de hoje, lá no CT da Barra Funda. Informações trazidas pelos colegas jornalistas Gabriel Sá e Valentim Furlan. A informação trazida por alguns colegas jornalistas na noite de ontem mesmo, Casares deve renunciar, hoje deve ser prolongada aí essa renúncia para que ele não possa perder os seus privilégios políticos. Somente isso, mas não vai fugir das investigações que pesam sobre você em questão de lesar o São Paulo, né? Diz que não, mas enfim. Vamos trazer, portanto, aqui mais informações. A votação ontem foi de forma híbrida e presencial. Aqueles conselheiros que não puderam vir ao Salão Nobre do Cícero Pompeu de Toledo, nosso Morumbi, votou através da internet, do voto online. O quórum deu 223, 188 conselheiros votaram pelo impeachment de Júlio Casares, a favor do afastamento do Júlio Casares, em seguida protocolar o impeachment, que não é mais presidente do São Paulo neste momento, ou seja, o ex-presidente Júlio Casares pode renunciar ao seu mandato. O ex-presidente pode renunciar ao seu mandato. Vamos falar um pouquinho da Copinha. Igor Filisberto e Pedro Ferreira voltam para reforçar o São Paulo pelas oitavas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? O Paulinho segue num profissional, rumo ao majestoso. O Paulinho jogou bem, entrou bem ali contra o São Bernardo, né? Entrou bem contra o São Bernardo. Então hoje o São Paulo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem aí o Bragantino, o RB Bragantino, pelas oitavas de finais. O técnico Alan Barcelos vai receber a dupla de volta, que é o Pedro Ferreira e o lateral Igor Filisberto. Já o Paulinho segue com a galera para o majestoso neste domingo, tá? Vamos trazer alguns trechos da fala do novo presidente do São Paulo, Macias Júnior. Vamos trazer então, ele falou o seguinte: São Paulo fez um rápido pronunciamento, ele fez um rápido pronunciamento, o novo presidente do São Paulo, junto aos jornalistas presentes ali no Morumbi, na noite de ontem, sexta-feira, minutos depois do Júlio Casares ser afastado do cargo. Em reunião do Conselho, que consolidou com 188 conselheiros, votaram a favor do impeachment do presidente, que deixa o cargo preventivamente. Foram 45 votos contra e 2 em branco, né? Não dá para saber porque o voto era secreto. Estou triste, não era isso que eu queria. O São Paulo não merece o que aconteceu. Nunca gostaria de ter assumido assim, disse assim o novo presidente. Hoje não é um dia simples para o nosso clube.
É um dia de responsabilidade. Assuma a presidência com muito respeito à história dessa instituição, principalmente a torcida, que é o maior patrimônio que nós temos. Todos sabem que vivemos um momento difícil, existem investigações em andamento e elas precisam ser tratadas com seriedade, calma, respeito às instituições e ao direito de defesa de cada pessoa envolvida. O que posso dizer com clareza é que o clube vai continuar competindo e honrando sua camisa e sua história. A presidência que começa hoje tem um compromisso simples e firme: cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência. Não é hora de julgamento precipitados nem de discurso vazio. Derrotado no Conselho, Casares está fora da presidência até que o impeachment seja votado em Assembleia Geral entre os sócios do clube. A votação vai ocorrer em, no máximo, 30 dias. Então, o vice-presidente, agora presidente, Macias Júnior, de 80 anos, assume o cargo imediatamente. Ele é empresário do ramo hoteleiro e possui uma rede de estacionamentos na capital paulista. São Paulo vive uma das maiores crises da sua história, mergulhando em uma dívida de 912 milhões. O tricolor vive um caos político, com as últimas denúncias de possível desvio de dinheiro na cerca de 11 milhões durante a gestão do ex-presidente afastado Júlio Casares. Aí, portanto, as primeiras palavras do Henri Macias Júnior, o presidente do São Paulo agora, senhor de 80 anos. O novo presidente conversou ali com as torcidas organizadas, independente, representantes das torcidas organizadas, e eles pediram ao novo presidente que dê uma arrumada mais ou menos na casa, comande com responsabilidade e respeitando sempre o torcedor. E foi das palavras que o Macias Júnior falou sobre o torcedor. O torcedor que é o mais importante desse clube. E ele ocupará a cadeira de presidente do São Paulo até o fim de 2026, onde existirá as novas eleições. Sua primeira ação deve ser de imediato desligar aí o Márcio Carlomagno, que na gestão do Júlio Casares era o senhor do São Paulo. Hoje muita coisa deve começar a ser mudada dentro do São Paulo Futebol Clube, certo? Então, gente, ontem foi uma vitória do torcedor do São Paulo, da torcida comum, das pessoas que estiveram à frente, das pessoas que se envolveram bastante, estiveram juntos, envolvidos, imbuídos, para que esse senhor fosse tirado da presidência do São Paulo. Empossado ontem, sexta-feira, o novo presidente, após a aprovação da abertura do processo de impeachment de Júlio Casares, o Macias Júnior terá como primeiro ato de sua gestão uma reunião com todo o elenco. A gente falou aqui no início, lá no CT da Barra Funda hoje pela manhã. Então deve estar já acontecendo essa reunião. Estamos aqui na expectativa de qual será o resultado dessa reunião. A gente aguarda aí o resultado dessa reunião. Enquanto as contratações, enquanto trocas ou idas e vindas, nesse momento ele não se pronunciou em relação a isso, claro, mas tem hoje, segunda-feira, domingo, segunda, já está pensando no clássico, né? No clássico, no Majestoso contra o rival de Itaquera. E aí existe o interesse, né, também do Corinthians no Alisson. O interesse em Alisson do Corinthians enviou uma lista de moeda de troca para o São Paulo. Dentre as possibilidades estavam os nomes de Hugo, lateral esquerdo,
Hector Hernandes, acho que é atacante, né? Renato, esse eu confesso que eu não conheço. E o Alex Santana, que joga de segundo volante. Só que, nesse primeiro momento, esses jogadores não agradou o São Paulo. Nesse primeiro momento. Agora, com o afastamento do Júlio Casares, o novo presidente, o Macias Júnior, ele vai agora rever essas questões. Ele vai rever, vai ser colocado para ele, né? Tem alguns nomes também, expectativa de alguns nomes que foram levantadas como prováveis e possíveis reforços do São Paulo. Ele vai rever também tudo isso, né? Será passado para ele, e aí vamos ver qual a palavra final que será dele. Segue as buscas ou segura, porque o gestor afastado, Júlio Casares, ele tinha prometido de 4 a 5 reforços para o Hernan Crespo. Nomes até que foi colocado, Kevin Zenon, né? E alguns outros nomes também. Tem essa troca aí do Alisson que pode acontecer com o rival de Itaquera. Tudo isso na reunião de hoje será colocado ali para o Macias Júnior, o novo presidente. Ele vai definir aí se segue em frente, né, segue o fluxo ou não. Não, a reunião que define hoje, junto com o departamento de futebol, que hoje lá só está o Rui Costa, à frente do departamento de futebol. Todo mundo largou o barco, né? Todo mundo abandonou o Júlio Casares, e o cara desse ainda queria continuar, né? Pelo amor de Deus. Viu que não tinha mais como governar, né? A governabilidade dele estava totalmente desacreditada, descrença de muitos, até do seu próprio grupo político que ele montou ali, chamado A Coalizão, né? Que ele montou, e todo mundo desacreditado, e o cara ainda queria continuar ali no comando do São Paulo, tá? Bom, gente, São Paulo joga hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo joga contra o RB Bragantino pelas oitavas de finais. Repito, como disse aqui no meio do vídeo, certo? No meio do vídeo, São Paulo vai ter, o time da Copinha vai ter ali os retornos, tá? Os retornos de Pedro Ferreira e Igor Felisberto. O Paulinho não voltou. Então Paulinho não será, não vai participar dessas oitavas de finais, né? Em toda parte do Brasil, nos 4 cantos desse país, os torcedores são paulinos, inclusive aqui no nosso estado, Ceará, comemoram o afastamento do presidente Júlio Casares, tá? Então, só para finalizar, e agora Macias Júnior, o presidente agora do São Paulo, eleito, empossado ontem, já assumiu, automaticamente já assumiu, vai conversar, se reunir com vários departamentos. Eu queria falar uma coisa com vocês. Eu não vinha fazendo vídeos, lives com a camisa do São Paulo, certo? E eu tinha feito até não vou falar jura, né? Um pedido a mim mesmo. Enquanto esse senhor estivesse na presidência do São Paulo, eu não ia fazer lives e nem vídeos para os nossos canais. O canal não é meu, é de vocês, né? Com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Agora a gente vai ficar mais presente, né? Vestir esse manto sagrado. Tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, certo? Campeão de tudo. Esse é o time do nosso coração. E vamos torcer. Mas não para só no Júlio Casares, tem que tirar mais gente. Tem que tirar mais gente lá de dentro. Inclusive um senhor
presidente do conselho deliberativo do clube. Agora a gente vai para cima do senhor. Fica o recado aí. Não desista o torcedor de São Paulo. Vamos, cada dia que se passa mais ainda, vamos policiar o nosso clube, porque o nosso clube precisa de nós. E a gente precisa policiar o nosso clube. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.